quem está parado não faz parte desse grupo. É grupo para quem está em movimento, para quem quer ir para um próximo nível, para quem quer crescer e alavancar negócios. Nós vivemos na economia do acesso. A gente tinha antes a economia do tempo, tempo é dinheiro, depois os dados são a nova moeda, todo mundo falando os dados são a nova moeda. Hoje nós vivemos a economia do acesso. Está em um grupo com network qualificado, com pessoas que têm acesso a outras mesas, que tenham acesso a outros negócios. Isso vale muito mais do que dinheiro. Pelo que a gente está percebendo das pessoas que estão aderindo, né? Esse projeto vai ser, assim, muito bom. É o primeiro unicórnio, o Matheus está falando, que vai surgir aqui do Chai Club. Eu costumo dizer que na crise o dinheiro só muda de mão. Só que o cartório ele está privilegiado e o titular ele é um agente privilegiado porque ele está relacionando com toda essa cadeia. Hoje, quando a gente olha o mercado imobiliário, quando nós olhamos a inteligência artificial, quando nós olhamos toda a estrutura do mercado financeiro, com fintechs, com blockchain chegando, com novos meios de fazer negócio, tudo isso é uma base de dados muito grande que o titular pode aproveitar de forma legal, de forma justa, mas ele precisa entender o momento que ele está para aproveitar isso da melhor forma possível. O Chai Club está chegando. Algo que vai revolucionar o segmento extrajudicial e o mundo dos negócios em todo o Brasil. Criamos um clube, algo único, algo exclusivo, pensando no segmento extrajudicial. Nessa origem no segmento extrajudicial, que é a origem também do Grupo Chai. Afinal, nós estamos há 20 anos trabalhando para os cartórios brasileiros. Mas a ideia desse clube é fazer algo totalmente diferente do que a gente já fez até agora. E é para isso que estou aqui com os nossos sócios, Denise da Cruz, Matheus Lencina, para conversar sobre essa nova iniciativa que a gente está se desafiando a fazer nos 20 anos da Chai, né, Denise? Sim, é uma alegria estar aqui contando essa novidade de primeira mão aqui nesse podcast. Obrigada, André, pelo convite, obrigada, Matheus, por estar aqui e criar essa nova formatação que a gente resolveu fazer um clube, né? O Chai Club. E esse objetivo é aproximar mais dos nossos amigos, né, titulares de cartório, que a gente tem uma relação muito próxima, muito amorosa, até posso dizer, porque não é só um trabalho, né? São amizades que a gente construiu ao longo desses 20 anos. E essa amizade vai fazer com que a gente contribua mutuamente com esses amigos, né? E esse Chai Club, ele vem para unir, né, essa amizade, esse relacionamento através de empreendedorismo. E daí eu queria passar para o Matheus para falar um pouquinho mais sobre isso, Matheus. Bom, uma alegria estar aqui com os meus amigos, falando sobre novos projetos que a gente está montando. Eu acredito muito que a potência que o Grupo Chai movimentou ao longo desses 20 anos, criando uma estrutura e transformando os cartórios por onde a gente passou em negócios prósperos. Então nós olhamos o cartório sempre como um negócio. E a gente viu que muitos titulares se aproximaram, muito mais do que clientes, se transformaram em amigos, como você falou, e são sedentos por dar um passo a mais. São sedentos por entender e aproveitar todo esse ecossistema que o cartório proporciona para gerar novos negócios, diversificar a receita. E eu sei que muitos já fazem isso. Porém, a gente entende que estar em um lugar seguro, estar entre pares, estar junto com uma empresa, que é o Grupo Chai, sendo a promotora disso e fomentando isso, traz muito mais segurança para o titular. Porque o titular ele é um líder que ele é muito solitário na sua jornada. Então, muitas vezes, ele não tem com quem dividir aqueles medos, aquelas angústias, dividir aonde ele faz o investimento, se esse investimento que eu vou fazer é um investimento seguro ou não. Então, esse lugar do Chai Club, ele é para essas pessoas. Ele é um lugar que está sendo preparado para ser um solo fértil para novos negócios. E o titular que quer explorar isso tudo junto com a gente é o nosso convidado. Perdão, Denise, mas essa também é a primeira turma que a gente vai fazer esse movimento do Chai Club. Então, o começo dessa jornada vai ser lá no Quinoa Resort, né, numa praia maravilhosa, num cenário deslumbrante,
Porque tem também essa pegada familiar, né, Denise? De gerar essas conexões, esses laços entre amigos para gerar bons negócios e negócios prósperos. Exato, André, porque a nossa ideia é com que as famílias também participem, né, desses momentos de integração. Porque as nossas famílias se relacionando, os vínculos ficam muito mais fortes e muito mais profundos. E muitos titulares vêm conversar com a gente dizendo assim, nossa, a Chai tem sempre muitas ideias, sempre inova, né? Sempre cria movimentos para tirar o pessoal do lugar comum. E daí a gente pensou nesse clube, né, nessa união de pessoas, fazendo esse movimento em conjunto permanentemente. Então, a gente conhece muita gente, tem muitos relacionamentos, os titulares de cartório também têm muitos relacionamentos lá na sua cidade e sabem das oportunidades de negócios que tem. Então, isso tudo interagindo, nossa, eu tô vendo algo assim incrível que a gente vai movimentar. E sem falar assim que vai ser ambiente saudável, né? Imagina nós lá na praia brincando com a criançada, mas mesmo assim tendo momentos de reflexão, de trocas e de negócios efetivos. E também a gente tem um foco principal em olhar oportunidades, olhar novos mercados, olhar novas estratégias diante de um novo cenário que o extrajudicial também passa a viver a partir de agora, né, Matheus? Com cada dia que passa, chega novos provimentos, novos desafios para o titular, e o titular também tem o cartório como esse hub, né, que acessa outras plataformas, acesso a inovações, tecnologias. Eu costumo dizer que na crise o dinheiro só muda de mão. Então, quando nós olhamos o mercado hoje, o mercado imobiliário, há uma sensação de crise na economia, há uma sensação de crise no comércio a nível geral. Então, quando nós conversamos com empresários, eles têm dificuldade em relação a caixa, em relação a investimento, em relação a novos negócios. Só que o cartório ele está privilegiado, e o titular ele é um agente privilegiado porque ele está relacionando com toda essa cadeia. Então, hoje quando a gente olha o mercado imobiliário, quando nós olhamos a inteligência artificial, quando nós olhamos toda a estrutura do mercado financeiro, com fintechs, com blockchain chegando, com novos meios de fazer negócio, tudo isso é uma base de dados muito grande que o titular pode aproveitar de forma legal, de forma justa, mas ele precisa entender o momento que ele está para aproveitar isso da melhor forma possível. E aí volta para aquele discurso que nós já falamos muito, né? Titular que está lá no operacional, que está lá conferindo escritura, conferindo minuta, muitas vezes ele não consegue se dar conta de todo esse mercado que está em torno do cartório. A gente, hoje, o titular ele relaciona com advogados, com despachantes, com multinacionais, com outros empresários. Provavelmente eles estão tendo acesso a novos modelos de negócio, porque a economia está acelerando cada vez mais com a inteligência artificial. E o titular, quando ele não consegue acompanhar tudo isso, ele vai ficar sempre naquela caixa, na bolha cartório. Né? E o nosso convite é para a gente olhar fora da bolha, pensar um pouquinho fora da caixa e aproveitar esse ecossistema. E também, assim, esse grupo vai ser seleto, né? Eles serão convidados a participar. Então, a gente quer pessoas aqui que a gente já tenha bons relacionamentos, que a gente já conheça, para gerar um ambiente saudável, porque não é para qualquer um, né? Com certeza, a gente está trabalhando muito nisso, né? De ir atrás daqueles amigos, como a Denise falou, que tem essa conexão, que tem esse rapport com o negócio. Não é o perfil para qualquer titular, é para aquele titular, e se você tem esse perfil, né, já aproveita para trazer aqui, deixa aqui nos comentários, ou o pessoal vai botar um QR Code aqui e você comenta, no sentido de que a gente possa filtrar, para que a gente tenha nesse grupo pessoas com essa mesma vibração, com essa mesma energia de negócio, essa veia do empreendedorismo, porque quem está parado não faz parte desse grupo. É grupo para quem está em movimento, para quem quer ir para um próximo nível, para quem quer crescer e alavancar negócios, né? É um papo de adulto, digamos assim, né?
para realmente fazer os cartórios prosperarem, os cartórios crescerem e olhar para os outros negócios, como o Matheus bem colocou, olhando as oportunidades de mercado, olhando os novos cenários, a inteligência artificial, a inovação, mas também o agronegócio, né? As possibilidades são infinitas, mas a ideia de juntar todo esse grupo é pensar fora da caixa, é sair da rotina do trabalho. E aí já vem um detalhe importante. Já vou fazer um parêntese aqui bem grande no nosso podcast. Não é gestão para cartório. Pode fazer esse corte aí, pessoal da produção. Porque realmente a gente não vai olhar para o cartório, para os processos, para as pessoas do cartório. A gente vai olhar para o negócio, a gente vai olhar para o próximo nível realmente. E a partir disso, gerar novas possibilidades, novos cenários e uma nova era aí para aquele titular empresário, para aquele titular empreendedor. Muito bom, André. Eu acredito muito nisso que você trouxe aí. Faz todo sentido porque muitos clientes nossos já ultrapassaram a camada da gestão do cartório. Eles já estão trabalhando na casa decimal. Bom, meu prazo é 3,2, meu índice de erro é 0,0 alguma coisa. E transformar isso que já é bom em excelente, por vezes, na prática, não vai fazer com que o titular tenha um ganho de receita significativo. Por vezes o esforço para aquilo vai gerar mais desgaste do que o benefício. E aí esse é o nosso convite, né? A gente sabe que muitos clientes nossos, muitos titulares que são da nossa base, eles já são empresários, já têm investimentos, já investem no agronegócio, já estão investindo em fintechs, enfim, trabalham muito também no ramo imobiliário, muitos investem no ramo imobiliário. Mas o que a gente nota também? Muitos se sentem inseguros. Qual o melhor investimento eu faço agora nesse momento? Qual o melhor momento para eu usar o meu dinheiro e em qual área, qual segmento? Todo mundo está falando em inteligência artificial, todo mundo está falando no segundo boom imobiliário que vai estar surgindo, mas e qual é a forma de aproveitar isso da melhor maneira? Né? E aí, tá num lugar onde a gente vai ter a divisão de riscos, né? Porque no momento que a gente está entre um grupo e um clube, a gente tem muita troca. A gente participa de muito mastermind, a gente sabe a importância de estar em grupo, porque a solução que um tem, o outro já faz. Muitas vezes surgem sociedades a partir do grupo e essas sociedades geram negócios prósperos. Então, eu acredito muito nesse poder de comunidade. E estar em um grupo onde a gente vai proporcionar novos negócios e novos negócios dividindo o risco, porque o titular vai poder ser frágil ali. Ele vai poder colocar os medos ali. Aonde que eu vou colocar o meu recurso que eu estou há 10, 15 anos guardando ou separado ali? Então, todo esse grupo foi pensado para isso. Eu acredito muito que o titular que tem essa visão de negócio, que tem essa visão de explorar novos negócios, se ele está ali nesse grupo, ele está num grupo seguro e ele vai estar num grupo que vai provavelmente colher grandes frutos ali na frente. Então a gente está plantando uma semente, que é o Chai Club, e aqueles que acreditarem, a Denise sempre fala, né? Quem chega primeiro senta na janela. Então, os titulares que chegarem primeiro conosco nesse projeto vão sentar na janela. Então. E já tem alguns que já sentaram, né? Isso. Porque a gente fez o lançamento do Chai Club lá no aniversário da Chai em São Paulo e vários amigos já aderiram, né? E isso é muito legal. E o que o Matheus traz, assim, também nesse sentido de novos negócios, a gente vai identificar muito a necessidade do grupo para trazer profissionais experts em algum tema que a gente precisa ter um domínio maior, uma segurança maior. Porque como a gente está lidando com dinheiro, né, com negócios, com projetos, nós temos que ter pessoas também qualificadas em áreas específicas para nos dar o direcionamento. Então, essa preocupação assim, de entregar o melhor, de entregar com excelência, e vocês nos conhecem, né? Há 20 anos a gente busca sempre estar fazendo o melhor possível. E a gente vai continuar com esse grupo nesses outros movimentos, que vão ser muito grandes, pelo que a gente está percebendo das pessoas que estão aderindo, né? Esse projeto vai ser assim, né? Muito bom. É o primeiro unicórnio, o Matheus está falando, que vai surgir aqui do Chai Club. Eu vejo que no momento que a gente une pessoas inteligentes, com bons projetos, com um capital para investir tempo, principalmente tempo e dinheiro suficiente, a gente, tendo um bom modelo de negócio por trás,
bem provável que, estruturando isso da maneira correta, a gente consiga atingir um número bom aí, né? A gente sempre sobe a régua no sentido de se tornar um unicórnio, né? Uma empresa de bilhão, mas a gente acredita que, tendo uma estrutura bem consolidada, tendo uma visão de negócio, um modelo de negócio onde a gente tenha múltiplas habilidades, que tenha pessoas que tenham capacidade e inteligência para resolver problemas da sociedade, que só o titular sabe, que ele está ali em contato com o público todo dia. Então, tudo é proporcional, né? O problema que eu resolvo, se eu resolvo um problema de muitas pessoas, eu recebo muitos dinheiros. Né? Então, tudo é proporcional. E então, tu sabes, Matheus, que eu já vivenciei em vários lugares, assim, de usuários chegarem no cartório oferecendo oportunidade de negócio para aquele titular, e às vezes ele não tinha caixa liberado naquele momento para aproveitar aquela oportunidade, ou não quis assumir o risco sozinho, né, porque era um negócio muito grande. Então, no clube, isso vai facilitar. Né? As oportunidades, elas vão ser aproveitadas e às vezes são oportunidades que estão ali, né, disponíveis já, e que não foram direcionadas. Eu acho que vai ser muito legal. Nós vivemos na economia do acesso. A gente tinha antes a economia do tempo, né, no sentido de que tempo é dinheiro. Depois os dados são a nova moeda. Todo mundo falando os dados são a nova moeda. Hoje nós vivemos a economia do acesso. Está em um grupo com network qualificado, com pessoas que têm acesso a outras mesas, que tenham acesso a outros negócios. Isso vale muito mais do que dinheiro. Então, é isso que o Chai Club vai proporcionar. Esse titular que quer estar nesse grupo, nessa mesa, que quer ter a inteligência que ele tem valorizado, que quer ter o dinheiro que ele tem valorizado e que está num lugar seguro para abrir novos horizontes, pensar fora da caixa, eu acredito que ele vai vir para o lugar certo. Vai ser muito legal. Com certeza a gente está planejando muita coisa para gerar essa experiência. E esse é só o primeiro episódio, essa conversa inicial é só a primeira. Aí fala um pouquinho do hotel lá. Vamos falar do hotel também? Não, fala do hotel. Não, a gente não pode dar tudo nesse primeiro episódio, não pode dar todos os spoilers. O André escolheu a dedo aquele hotel, eu lembro. A gente foi atrás, né? Teve todo um processo aí de escolha do hotel para que realmente não seja só um negócio. Bacana falar sobre isso. Por quê? Porque também a gente quer que tenha esse tempo de aproveitar, de desfrute, né? De a gente desfrutar daquele momento familiar e de negócio. Então, são dois espaços, né, nesse sentido, tanto para o titular também aproveitar junto com a sua família, quanto também para parar esse tempo para a gente analisar novos modelos de negócio, novas oportunidades, como a gente já falou aqui. Mas o hotel é sensacional, com reconhecimentos internacionais, né? Restaurante também reconhecidíssimo internacionalmente, das estrelas, né? Já veio até estrela internacional lá para esse hotel. Então é um resort diferenciado mesmo, que a gente escolheu a dedo para nos receber, para que essa experiência fosse completa, para que esse próximo nível que a gente fala tanto seja genuíno e que vocês aproveitem esse próximo nível, se empoderem desse próximo nível e faça isso reverberar, transbordar para os negócios que eu tenho certeza que vão surgir desse projeto grandioso que é o Chai Club. Mas, gente, esse é o primeiro episódio. Nós vamos ter 3 episódios aqui da nossa série falando sobre o Chai Club. Esse é o primeiro. Então, se você já está interessado, vai aparecer aqui um QR Code, vai direcionar para o nosso time para agendar uma conversa com você. Não é garantido que você vai ter esse acesso. Primeiro a gente vai conversar e ver se você está no seu momento. Porque, como a gente falou, não é para todo mundo, é para aqueles que estão prontos para ir, tá? Porque não adianta a gente trazer pessoas que não vão estar no mesmo momento, na mesma frequência que a gente precisa para que o clube dê certo. Então, se você não está nesse momento, a gente tem outras soluções, outros produtos para te ajudar também, sem problema nenhum. O ponto é que você chamando aqui, o nosso time vai conversar com você, vai te direcionar para o melhor caminho, se faz sentido ou não você estar no nosso Chai Club. Esse clube que vai revolucionar aí o segmento extrajudicial, as conexões e vai realmente reverberar em muitos negócios. Ficamos por aqui então com esse primeiro episódio e depois a gente segue falando. No próximo a gente vai falar sobre um novo perfil do titular. Como que é o perfil do titular do futuro? E essa nova geração que está chegando, junto com aqueles que vieram antes, para juntar todo mundo e aí gerar bons negócios. Mas daqui a pouco
no segundo episódio do nosso podcast especial do Chai Club, esclarecendo todos os pontos, o que é, o que não é também. Então, é isso. Ficamos por aqui e até a próxima edição. Até lá.